Olá, tudo bem com vocês? Como foi a sua semana? Com muitas costurinhas? Aqui, graças a Deus, foi uma semana cheia também de costurinhas. Continuando as nossas dicas agora nessa série de só barrados de panos de prato, hoje a proposta é a gente explorar os triângulos de tecido. Então, a gente tem aqui barrinha com triângulo de uma cor só, duas cores, coloridinhos. 3 maneiras de fazer, da gente explorar a criatividade. Eu gosto bastante desse barrado, porque aqueles tecidos assim que a gente tem um xodózinho, a gente pode usar uma faixa maior dele e partir as composições dessa faixa maior. Eu gosto bastante. Não é difícil, é uma técnica que, se você já tem um pouco de experiência na costura, com certeza você já faz essa técnica. Se você está começando, você vai amar, porque além de fácil, dá um efeito bem diferente, bem bonito, bem delicado, e com certeza você vai amar fazer esse modelinho de barrinha de triângulo. Se você tiver uma outra forma de fazer, se você faz de uma outra maneira, eu também vou gostar de saber a sua maneira de fazer. Pode me contar aqui nos comentários. E se por acaso você fizer com uma dessas sugestões, pode me marcar também na sua rede social, porque eu amo ver a criatividade de vocês. Vocês não têm noção das fotos que eu recebo. Eu já pensei muitas vezes em fazer um álbum das fotos que eu recebo, que as pessoas fazem a partir das dicas, e a criatividade, como muda um detalhe, como faz toda a diferença. É muito legal. Mas vamos lá, vamos para o nosso passo a passo. E como eu tenho feito sempre, na descrição aqui do vídeo tem o link, caso você queira o plano de corte para você salvar, com todas as medidas, apesar que eu falo as medidas no vídeo. É só mesmo se você quiser ter aí para você não esquecer. Boas costuras para vocês! Então, vamos lá para começar com as nossas dicas aqui das ideias com barrados com triângulos. Bom, eu já falei no nosso primeiro vídeo dessa série de dicas aqui de pano de prato, eu já falei um pouco sobre a sacaria. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre sacaria, enfim, é só ir lá no primeiro vídeo da série, tá? Quando a gente fez o seminole. Nós vamos precisar, então, eu tô usando a mesma sacaria com 50 centímetros de largura, tá? Aqui, olha, eu gosto de fazer uma composição com 3 tecidos. Eu acho que se você usar só 2 tecidos, não vai dar o contraste legal que precisa. Então, precisa ser, é melhor que sejam 3 tecidos, tá? Essa proposta aqui é uma proposta mais naquela linha shabby, mais romântica e tal. A composição a gente faz como a gente preferir. Então, eu tô usando aqui uma faixa de 50 centímetros, que é o barrado principal. A partir desse barrado principal, eu decido os outros 2 tecidos. Eu acho mais fácil fazer assim. Decido qual vai ser o meu barrado principal e a partir dele eu faço a composição. Para a faixa de triângulos, eu vou usar esse rosa, esse xadrez rosa, e para a extensão do pano de prato, eu vou usar esse poazinho branco, branco no branco, tá? Ele é bem discreto. E aí, eu vou fazer um acabamento com cianinha na minha barra. Eu tenho a alcinha, que é aquela dobradura de viés comum, né? Aqui eu tô usando 5 centímetros por 17, dobra ao meio, dobra de novo e passa uma costurinha aqui na lateral. Então, vamos lá para as medidas. Para essa barra principal, eu cortei 15 por 54, porque o meu pano tem 50. Se o seu for outra medida, deixa aí 2 centímetros de cada lado, 1,5 centímetros, tá ok. A cianinha na mesma medida. Para a barra da extensão, eu tô usando 15 pela mesma medida, 54, tá? Para a barrinha que eu vou fazer na outra lateral do pano de prato, 8 centímetros por 54, que eu dobro como um debrum, formando um debrum.
Para a barra dos triângulos, eu corto 20 centímetros por 50. Ela não vai ter eu não vou mudar essa medida, porque os meus triângulos, eles serão de 10 por 10. Para você mudar essa medida, você tem que partir da medida do triângulo. Aqui eu estou fazendo todos os modelos de hoje, é essa medida, 10 por 10. Se você quiser fazer 9 por 9, então você vai ter que ver a medida que você precisa e fazer a multiplicação. No caso aqui, eu tô fazendo 10 por 10, meu pano de prato mede 50, então eu cortei 20 por 50, tá? É bem simples. Tem várias formas de fazer esse triângulo, eu vou mostrar pelo menos 3 hoje, né? A gente vai começar assim, olha. Deixa eu pegar uma régua aqui, isso. Você vai riscar esse tecido de 20 por 50. Primeiro, você vai riscar no meio do tecido, todo o comprimento dele, exatamente no meio, então, deixando dois lados de 10 centímetros. Nessa parte aqui de baixo, o meu tá ao contrário, deixa eu virar. É que às vezes não dá pra ver o risco, eu tô usando a caneta térmica. Nessa parte de baixo, todos os quadrados são 10 por 10. Porém, aqui eu começo com 5, tá? Centímetros. Esse pedacinho tem 5 centímetros. Aqui. E aqui da ponta também termina com 5 centímetros. Então, esses dois lados aqui, eu não vou usar. Nem esse de 5, nem esse de 5. Na parte de cima da minha faixa, eu risco 5 quadrados de 10. Na parte de baixo, eu vou riscar 4 de 10, porém, começando com 5, terminando com 5, e agora eu vou eliminar esses dois, tá? Bom, agora a gente vai recortar. Primeiro, eu começo recortando as laterais que eu vou eliminar, de 5 centímetros, tá? Então, aqui, olha. Eu venho com a tesoura, e isso a gente tem que fazer com a tesoura mesmo, melhor do que com o cortador e com a régua. E agora, eu preciso cortar todos exatamente na linha. Eu tenho que ter esse cuidado de não ultrapassar a linha nos cortes que eu vou fazer, tá? Então, olha, cortei essa lateral, agora eu vou cortar essa daqui, de 5 centímetros cada uma, que isso daqui eu não vou precisar, porque os meus triângulos, eles precisam intercalar nessas faixas, né? Por isso que em cima tem 5 e embaixo tem 4. Pronto, eu fico com uma faixa assim, olha, com essas laterais aqui faltando. Agora, eu vou cortar todas as linhas que separam os quadrados até a minha linha do centro. Não posso ultrapassar essa linha, tá? Então, aqui um exercício de um pouquinho de paciência e cuidado, né? Pra gente não ultrapassar essa linha, porque daí o triângulo vai ficar meio torto. Fica meio defeituosinho, porque eu preciso dos quadrados exatamente na medida de 10 centímetros. Não é difícil fazer essa barra que já sai os triângulos todos juntos, né? Mas tem essas medidas têm que ser observadas exatamente e tem um processo. A gente é só seguir esse processinho que dá tudo certo. Tá, o último aqui, olha. Agora, eu sugiro que você use o ferro de passar, porque é a melhor forma da gente vincar esses triângulos. Eu vou mostrar aqui como a gente vai vincar, e daí eu já vou pro ferro também. Não interessa o lado que eu vou começar, o problema é o seguinte, que o lado que eu começar, eu vou fazer todos para esse mesmo lado. Então, eu vou começar aqui dobrando e formando já um triângulo, mas com uma dobra só. Olha, se eu tô fazendo todos da minha esquerda para minha direita, eu vou fazer todos assim. Então, eu venho
Isso daqui a gente faz na mesa de ferro e já vai passando essas dobraduras aqui, tá? Eu já vou passar também. Aí, eu venho com a parte de cima, a mesma coisa. Eu vou fazer todos da esquerda pra direita. Poderia ser da direita pra esquerda? Pode também, tanto faz. E faço a mesma coisa, olha. Vou dobrando. Aqui eu tô fazendo rapidinho, mas a gente faz isso aqui um pouquinho mais devagar pra ter certeza que ele tá ficando com a dobradura bem certinha. Quando eu faço isso e passo, eu venho já pra segunda dobra, tá? Ele vai ficar assim, ó. E eu venho pra segunda dobra. A segunda dobra, agora eu vou da direita pra esquerda. E vou fazendo isso com todos. Quando a gente vinca com o ferro, daí eles ficam bem direitinhos. Daqui a pouco eu vou mostrar. Só quero dizer, mostrar o processo aqui agora, como que a gente começa. Tá, dobrei a parte de baixo, a parte de cima, a mesma coisa, da direita para a esquerda. Observa que as aberturas dos triângulos vão ficar todas pro mesmo lado, tá? E venho fazendo isso, olha. Aí, você já nessa altura já está no ferro, né? A gente já está com o ferro vincando. Quando eu faço toda essa dobradura aqui, aí sim eu posso deitar a parte de cima para baixo e ter a minha barra. Eu vou fazer isso agora no ferro para mostrar. Olha, já vinquei. Quando a gente vinca com o ferro mesmo, que ajeita, os triângulos ficam bem direitinhos. E agora, depois que essa parte aqui já tá toda passadinha, certinha, a gente só vai deitar os triângulos da linha de cima, né? Que eu risquei, que eu montei agora em cima. E a gente vai fazendo isso, olha, sobre a linha de baixo, dos triângulos de baixo. E aqui também é importante a gente já ir passando o ferro. O ferro, na verdade, eu sempre digo, né? É o primeiro. A gente fala assim, vou costurar, o que você faz primeiro? Liga o ferro. Não tem como. Eu já percebo que quando alguém tem preguiça de ficar usando ferro, a costura mostra, denuncia. Porque tem até aquele ditado, né? A costureira erra, o ferro conserta. Não é bem assim, mas é quase assim. Olha só, prontinho, ó. Vinquei. Agora, para facilitar a nossa vida, pra gente não ficar com esses triângulos despencando, né? Ó, eu levanto, ele despenca. Então, para facilitar a nossa vida, é bom agora a gente fazer um zigue-zague aqui, porque só de eu mexer aqui um pouquinho, ele já despencou. E para fazer esse zigue-zague, eu vou prender aqui com clips. Porque é o seguinte, olha, eu tenho duas pontas, tá? Deixa eu só falar esse detalhezinho. Eu tenho essa ponta solta aqui de baixo e tenho essa ponta aqui do de cima. Se eu não prender isso daqui, na hora que eu for costurar pra máquina, tem um risco muito grande dessas pontas ficarem fora do lugar. Então, onde tem uma ponta de triângulo sobrando, uma pontinha que vai cair, eu ponho um clips. No caso, se você não usar clipes, você põe alfinete mesmo, tá? Nisso daqui eu acho clipes muito, muito, muito prático. Então, eu prendo todas, me certificando que elas estão bem direitinho. Deixa eu pegar mais um clips aqui. Embaixo, prontinho, ó. Agora sim, eu posso carregar minha barrinha, que ela não vai despencar. Então, agora eu passo um zigue-zague, porque a costura de segurança... Se primeiro, amigo, é o ferro, segundo é a costura de segurança, né? Praticamente em tudo ela é, assim, um aliado perfeito. Passo um zigue-zague aqui, ou uma costurinha reta, bem na beiradinha, que isso aqui já pronto. A gente já tá com essa barra triangular aqui, sem nenhum problema de despencar ou de ficar torta. Prontinho, já passei o zigue-zague, eu já tô com a minha barrinha aqui, sem perigo algum de despencar. E agora, num segundo processo, eu gosto de me organizar e seguir uma linha. Cada modelo é um modelo, né? Mas eu gosto de seguir uma linha que facilita o meu trabalho. Então, por exemplo, olha, agora o que eu faço?
Aquela barrinha de extensão de 15 centímetros, 15 por 54, eu dobrei ao meio, né? Direito com direito. Fiz uma costura com um pé de máquina aqui numa lateral. Já meço ela aqui no meu pano de prato para saber onde vai ser a outra costura. Isso daqui é bom fazer com ela no lado direito. Eu prefiro fazer ela já com o lado direito, para não ter problema de confundir onde eu vou fazer a outra costura, tá? Então, eu viro aqui, olha, meço certinho aqui na extensão do meu pano de prato. Deixa eu passar pra cá. Certinho, aqui onde vai ser a minha outra costura, eu vinco, já deixo vincado aqui, você pode marcar com alfinete. Bom, quando eu for pra máquina, eu vou fazer essa costura. Eu já vou fazer a costura na outra ponta do pano de prato do debrum, no avesso do pano de prato, vou posicionar esse debrum aqui, olha. Já levo alfinetado pra máquina. Aqui, uma costura também com um pé de máquina, de 0,75, tá? Quando eu falo pé de máquina. Já vou pra lá, já faço isso daqui. A minha alcinha dobrada, dobrei ao meio, dobrei de novo, já vai junto, que eu já vou passar essa costura. E aqui nessa faixa, naquela proposta do seminole, se você assistiu, eu fiz acabamento com mini debrum. Nessa daqui eu vou colocar uma cianinha. Então, poderia ser uma cianinha rosa, mas eu vou pôr uma branca aqui. O que eu faço para facilitar? Eu já vou para a máquina com essa cianinha aqui na beiradinha, e como eu tô usando a cianinha de 9 milímetros, que é uma cianinha mais larga, eu já posso fazer uma costura aqui, olha, pelo lado direito com um pé de máquina também. Então, eu deixo a cianinha bem certinho aqui na borda da faixa e um pé de máquina. Tiro da máquina, já viro, já tá com a barrinha pronta. Aí, eu volto com todas essas costuras prontas, é só montar e finalizar o pano de prato, muito rápido. Pronto, olha, já voltei da máquina com todas aquelas costuras feitas. Aqui, o debrum da outra lateral, que eu preguei pelo avesso, virei no direito, passei direitinho, aqui dobrei o cantinho pra dentro, já alfinetei, falta só a costura final, ok. A outra ponta, eu coloco o avesso do pano de prato sobre a mesa, né? Fica o avesso pra mim. E agora, eu vou montar aqui as minhas barras. Então, eu começo primeiro com a extensão que eu escolhi pra colocar, aquela barrinha dobrada de 15 centímetros. Daí, eu venho com a barrinha triangular, coloco sobre essa daqui, então, ela dá certinho aqui os 50 centímetros, né? Aqui eu já acho bom prender, ou com clipes ou com alfinete, já é bom colocar isso daqui para evitar que fique dançando aqui, tá? Se você achar que fica mais seguro ir para a máquina fazer uma costura de segurança aqui, ok, senão a gente já coloca essa faixa em cima. A faixa principal, direito para baixo, direito com direito, centralizo ela direitinho aqui para que fique a mesma sobrinha dos dois lados, né? Que não fique um lado maior que o outro. E agora aqui eu aproveito os mesmos clipes e já vou clipando tudo. Pronto. Máquina, um pé de máquina aqui e eu já posso finalizar o pano de prato. Rapidinho vou fazer essas costuras e da outra barrinha e embutir a alcinha e o pano de prato já tá pronto. Deixa eu mostrar aqui, olha, passei um pé de máquina, quando eu viro a minha barra, ela já tá prontinha. Aí, o importante é você ir no ferro, passar bem aqui atrás, para não ficar nenhuma lombadinha aqui da sacaria, tá? Traz tudo aqui pra frente, também vinca com o ferro. Aqui eu já gosto de pôr uns alfinetes pra barra não sair do lugar. E esses cantos a gente dobra direitinho aqui pra dentro da barrinha e ela já tá pronta pra finalizar. Eu finalizo o mesmo processo que eu fiz, todas, né, são o mesmo processo, já mostrei a semana passada.
Mas, né, alguém tá assistindo só esse vídeo aqui. Então, eu vou mostrar aqui, olha, as costuras que eu faço. Deixa eu só terminar de pôr esses clips. Pronto. Quais as costuras que eu faço agora para finalizar aqui? Aqui na lateral, na beiradinha, começo aqui, na verdade, aqui na lateral, na beiradinha, aqui em cima, onde tem a cianinha, eu gosto de costurar entre a costura da cianinha e da barra, o que a gente chama de costura na vala, dentro do patchwork. Aí, desço aqui, finalizando essa lateral, e aqui eu passo um pesponto, aqui nessa barra onde tá juntando os triângulos. Aí, você vai falar, mas aqui não fica muito grosso? Claro, fica sim. Porque aqui eu tenho 2, 4, 6 tecidos praticamente em alguns pedaços aqui, né? Então, fica assim, fica mais grossinho. Mas a máquina vai tranquilo, tá? Tudo bem que hoje eu costuro com uma máquina mais robusta, mas mesmo as outras, que eu já fazia esse pano, ia tranquilamente. Vai mais devagar, costura um pouco mais devagar aqui que dá certo. Finalizo lá outra barrinha e a alça eu meço metade aqui o meio, né? Marco o meio aqui da sacaria, descosturo alguns pontinhos aqui no meio e encaixo a alcinha aqui e finalizo com, fechando essa costura que eu abri, tá? Isso daqui a gente já finaliza. Já finalizei o paninho, então ele fica bem delicado, né? Eu gosto bastante desse modelo, é rápido para fazer, não é complicado. Agora, vamos para a segunda opção da barra triangular. E se aqui eu usei um estilo mais romântico, mais suave, né? Que a gente fala o shabby, na verdade o shabby é um romântico desgastado, né? Com cara mais assim de usado. Aqui eu peguei uma proposta mais do estilo farmhouse, mais pra linha country, usando esse tecido novo da Fabricarte, que eu achei assim maravilhoso. E aqui a proposta é uma barrinha com triângulos de 2 cores, né? A gente incrementa um pouquinho a barrinha. Então tá, vamos lá, eu vou falar das medidas. Pano, é o mesmo pano que eu tô usando. Olha, o processo é exatamente o mesmo do outro, todas as medidas exatamente as mesmas do outro. Então, como vai ter um plano de corte lá com as medidas, que você pode ir lá pegar, então eu não vou ficar repetindo as medidas. Eu só tô dizendo o seguinte, que é a mesma coisa, a gente só vai mudar mesmo o processo de fazer aqui a barra triangular. Então, deixa eu só tirar aqui, que eu já até montei para facilitar, mas para mostrar. O que eu fiz aqui, olha, se eu preciso de uma barra de 20 centímetros para fazer com uma cor só, aqui eu vou precisar de que fique um lado de uma cor 10 centímetros, o outro lado 10 centímetros. Então, eu vou precisar abrir tudo aqui, porque tem um detalhezinho bem importante aqui para mostrar. Ó, pronto. Bom, eu cortei o tecido vermelho com 11 e o tecido xadrez verde com 11. Costurei com 1 centímetro de margem de costura, porque eu preciso que fique os dois com 10. 11, 11, 1 centímetro de margem de costura, eu finalizei com quadrados de 10 centímetros. Porém, se eu deixar essa margem de costura de 1 centímetro aqui, hora que eu fizer os meus triângulos aqui, olha, que eu dobrar, você tem ideia quanto tecido vai ficar aqui pra gente costurar na máquina? Tem lado que aqui vai ficar com 4, 8, mais os 2 aqui da dobra, 10, mais o tecido da barra. Olha, fica muito, muito tecido. Como eu costuro lá com 0,75 de margem de costura, então depois que você costurar essas duas faixas com 1 centímetro, o que a gente pode fazer? Cortar a barra e deixar ela bem pequenininha. Eu deixei aqui, olha, com 1 milímetro, 2 no máximo de barrinha.
Vai escapar? Claro que não, porque depois a gente vai fazer zigue-zague para juntar esses triângulos e depois a gente ainda vai costurar lá na barra. Não tem perigo de soltar de jeito nenhum. Só facilita que daí eu fico praticamente como se fosse um tecido só, sem tecido aqui, sem um volume de tecido que é desnecessário. Aqui, olha, exatamente o mesmo processo, aquilo que a gente já viu lá, não preciso nem recapitular, né? Montei normal, como eu já vinquei aqui, então tá bem fácil de fazer as dobraduras. E aí, depois ainda eu vou lá pro ferro, viu? Porque mesmo já tendo sido passado, eu abri, né? Agora eu preciso ir de novo. Mas o que eu quero mostrar é que quando eu viro aqui e boto clipes, ela tá exatamente na mesma espessura da outra barra de um tecido só. E onde eu vou fazer a costura com 0,75, não vai pegar aqui esse 1 milímetro que eu deixei, que eu cortei da barra, tá? E aí, a gente vai montar exatamente o mesmo processo, o outro pano, e a gente vai ter essa opção de fazer com duas cores. Olha só. Como dar um efeito diferente e legal para a mesma técnica, usando os triângulos e fazendo a faixinha. Ele dá uma opção a mais para gente de fazer composição, né? E eu gosto bastante do estilo Shabby, mas esse estilo Farmhouse também, olha, me conquista. Esse tecido da Fabricarte tá maravilhoso, né? Eu achei essa combinação deles, assim, perfeita. E gostei muito de fazer essa técnica com esse tecido nessas combinações. E se você perceber, olha, não ficou pesado a costura. Ele ficou como se fosse um único tecido. Aquela ideia de cortar o excesso faz toda a diferença se você quiser usar duas cores. Aqui a mesma barrinha do outro lado, tá? De debrum. Agora a gente vai ver, então, a outra opção, que são fazendo com triângulos separados. Olha só. Aqui a proposta é diferente. Eu vou fazer um pano com duas barras. Por quê? Esse aqui eu não quero usar como pano de prato, eu quero aquele paninho para pôr em cima do fogão, aquele paninho que a gente tem casualmente na gaveta para cobrir um bolo, que a gente tira e gosta de exibir um paninho bonitinho e bem diferente. Eu gosto bastante desses tecidos que tem escritas, palavras, mas a gente tem poucas opções dos tecidos nacionais. A gente tem mais opção nos tecidos importados. Esse daqui remete à confeitaria, ele tem pastisserie, ele tem esses minis macarrons em tons assim, candy color. Ele é muito delicado, bem fofo. Então, o que eu fiz? Eu escolhi uma cianinha verde, água, para dar o acabamento, e 4 tecidinhos que eu vou usar para os triângulos, todos nessa pegada, lembrando macarrons, para usar essa inspiração dos macarrons. Então, eu achei que combinou super bem. Eu peguei, né, 4 cores dessas clarinhas e vou fazer esses triângulos combinando agora, intercalando essas cores. Eu estou usando triângulos de 10 centímetros, porque é a mesma proposta das outras barras que eu estou fazendo. Se você quiser menor, você vai diminuir esse tamanho do quadrado, tá? Eu achei que esse tamanho ficou ótimo e estou usando 6 triângulos em cada barra. E esses triângulos, eles já são a barrinha do pano de prato. Eu não tenho aquela barra de extensão, nada. Eles já ficam a barrinha. Inclusive, eu já fiz caminho usando essa técnica aqui de finalizar com triângulos. No caso, eu fiz nas laterais do caminho. Mas imagina, dá para fazer super bem esse acabamento aqui, tá? Eu cortei tecidinhos de 10 centímetros. Como eu disse, a cianinha aqui, eu tô fazendo aquele mesmo processo que eu fiz no outro, tá? Coloquei no direito, depois eu virei e já fica a barrinha pronta. E o tecidinho eu cortei quadradinhos de 10 por 10. Se você quiser diminuir o tamanho dos triângulos, você diminui o tamanho do seu tecido.
cortei todos, eu cortei 12 porque eu tô fazendo 2 barras, né, 6 para cada barra. Aí é só dobrar uma vez, passar a ferro, dobrar a segunda vez, passar a ferro, deixar ele bem vincado, vai facilitar bastante se ele ficar bem vincado pra gente montar a barra. E tem um detalhe agora de como eu vou mostrar como eu fiz essa barra para montar ela direitinho. Talvez até você já faça de uma outra maneira, né? Mas eu vou mostrar como eu achei que fica prático fazer dessa forma. A cianinha eu vou pregar depois, mas eu vou mostrar primeiro aqui as barras dos triângulos. Esse tecido ele não tem direção, tanto faz como eu vou usar. Se você for usar um tecido que tem direção, você vai ter que ver esse detalhe, tá? Porque nós vamos montar os triângulos agora na parte de baixo do tecido. Então, eu tenho que botar ele na direção em cima da mesa, se ele tiver, né? Porque eu vou montar os triângulos não em cima vai a cianinha. Eu vou montar embaixo, que é onde vai ficar a barra dos triângulos. Como eu já disse, eu tô fazendo com 6 triângulos. Então, eu tô usando 2 triângulos de cada cor aqui. E eu tenho que observar a mesma direção da outra barra. Então, eu estou respeitando as cores. A mesma sequência de cores que eu pus lá na primeira barra é a sequência de cores que eu vou colocar agora aqui nessa barra, tá? Isso facilita bastante o processo. Então, eu só fui sobrepondo os triângulos um sobre o outro e calculando mais ou menos a distância que eu queria. Porém, antes de fazer, de pondo clipes aí nesses triângulos e posicionando esses triângulos, eu preciso delimitar as minhas bordas, onde eu vou começar e onde eu vou terminar. Então, antes de pôr os triângulos, o que eu fiz? Eu peguei o pano de prato, pus a minha barra sobre o pano de prato e eu vinquei. Deixa eu abrir direito aqui, né? Fazer a coisa certa para mostrar direitinho. Deixa eu pegar o lado certo para que a gente entenda bem. Olha, eu pus sobre o pano de prato como eu queria que ficasse a barra, né? Então, agora eu sei, olha, até agora aqui eu tô vendo que um triângulo aqui eu posso mover ele de lugar. Eu vinco as laterais para saber exatamente onde eu vou começar. Ó, esse triângulo mesmo, eu preciso dar uma movidinha nele, que eu já vi que ele ficou meio fora. Mas eu vou ajeitar ele aqui e aí é pronto. Agora eu só vou vincar os 2 lados, exatamente onde vai ser a minha barrinha, que eu vou finalizar. Porque quando eu faço isso, eu sei onde eu começo os meus triângulos e onde eu termino. Aqui no caso, eu tô deixando 1 centímetro mais ou menos, além da borda que eu vou virar. Vou dobrar a barra e ainda vai ter um pedacinho ali livre, sem triângulo, tá? Aí você faz a marcação como você quiser. Eu vou tirar aqui um só para mostrar. Comecei pondo um triângulo simples e fui sobrepondo o outro. E é claro que eu vou respeitar o lado, né? O lado que eu começar, eu vou sempre seguir aquela coisa. Eu fiz no olho, mas para você ter uma ideia, eu vou medir aqui quanto que tá dando essa sobreposição. Tá mais ou menos 3 centímetros, 3,5 centímetros, gente, mas não precisa ter esse preciosismo, não. Pode ser no olho, a gente vai calculando, dá certo. Você só vai fazendo com que ele fique com uma certa harmonia aí de distância, tá? Não precisa não medir. Agora a gente vai para a máquina e fazer uma costura de segurança. Eu gosto do zigue-zague porque daí ele vai facilitar a hora que eu vou pregar no pano de prato, para que ele não tenha perigo de sair, deslocar, ficar fora do lugar. Vou fazer isso e já mostro. Prontinho, olha, já passei o zigue-zague, agora, olha, a barrinha aqui, todos os triângulos estão presos, não tem perigo de despencar, nada. A gente já vai com segurança para o pano de prato, né? Então, o pano de prato, o avesso para cima, eu viro o direito da minha barrinha para baixo e tenho cuidado agora aqui nas laterais, tá? Porque aquela distancinha que eu deixei, para que ela fique igual dos 2 lados. Isso vai facilitar, né, para deixar ele bem direitinho. Agora aqui, olha, alfinetar ou
clipes, né? O que for mais fácil para você. Fazendo isso, a gente vai fazer um pé de máquina aqui e já finalizar essa barrinha, porque quando a gente fizer o pé de máquina, a gente vai virar e pronto, a nossa barrinha já vai estar pronta e só passar e fazer os acabamentos normais. Olha só, já preguei a cianinha, já costurei, já virei, agora a barrinha já tá, olha, os triângulos já estão formando a barrinha. Aqui a gente dobra daquele jeito com cuidado para fazer aquela costura lateral, a costurinha aí na vala da cianinha e um pesponto aqui embaixo. Eu tenho cuidado de esconder essa pontinha da cianinha, sabe? Eu acho que faz toda a diferença nos acabamentos de pano de prato, principalmente porque a cianinha desfia bastante, né? Olha só como ele fica uma proposta de um paninho diferente. Eu não usaria isso daqui para pano de prato, tá? Pano de prato eu acho que uma barra só é mais do que suficiente. Ele já fica muito delicado e bem, já basta. Agora, para um paninho de fogão, um paninho de bolo, né? Eu acho que, nossa, é diferente e vale a pena. Também dá para fazer um caminho de mesa nessa proposta, sem forro, sem nada. Você pega um tecido que você possa fazer uma composição, um tecido de fundo, um tecido para barra, uns tecidinhos para os triângulos. Esse aqui tem 50, a gente pode cortar um tecido com 40, fazer um caminho com 40 centímetros, né? E você vai fazer essas duas barras com os triângulos, vai ficar um caminho bonitinho. Inclusive dá até para fazer aqueles caminhos que a gente usa para ser jogo americano duplo, sabe? Um caminho comprido que você põe na mesa e dá para usar como um jogo americano duplo. Fica bem legal também, eu gosto bastante dessa ideia. Agora é só finalizar aqui. Prontinho, olha as três ideias, as três opções, triângulos de uma cor só, triângulos com duas cores, triângulos com várias cores, paninho de prato, paninho de fogão, paninho de cobrir alguma coisa, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? E que vocês aí façam os seus triângulos, eu vou amar ver os triângulos de vocês. Boas costuras para vocês, boa semana e se Deus quiser a gente volta a semana que vem com mais dica de costura e com mais um vídeo da nossa série Só Panos de Prato. Até lá, se Deus quiser.